Eliseu havia ficado enfermo com a enfermidade da qual morreu. E Eliseu, ele foi visitado pelo rei. Amados, Jeoás, ele era rei sobre Israel. Jeoás era um homem de guerra. Jeoás era um homem que temia ao Senhor. Mas Jeoás era um homem que ele dependia da interferência, ele dependia que o Senhor falasse com ele através de Eliseu. Ele era um homem que ele tinha um bom relacionamento com o profeta, tanto que quando nós lemos esse texto, nós entendemos o quê? Eliseu havia ficado doente e o rei foi visitá-lo. O rei foi visitar Eliseu antes da sua morte. Talvez aqui quando nós lemos que quando ele diz que Jeoás, o rei, diz assim: meu pai. Quando ele fala a respeito dos cavalos e dos cavaleiros, né? É uma expressão de lamento, de tristeza por aquilo que está para acontecer com Eliseu. Por que ele lamenta tanto, amados, essa morte de Eliseu? Porque Eliseu era um profeta que trazia sobre a vida dele a direção de Deus a respeito das atitudes que ele, como rei, deveria tomar. Ele sabia bem quem era Eliseu. A palavra do Senhor diz que Eliseu foi o sucessor de Elias. Elias era o profeta que, ao ser levado até os céus, num redemoinho, ele ele jogou para Eliseu a sua capa. A capa que era o símbolo da sua unção, que era o símbolo da unção que ele havia recebido de Deus, e ele lança a sua capa sobre Eliseu. Mas é interessante, irmãos, nós entendermos que Eliseu, ele recebeu aquela porção dobrada de Elias, não porque ele era o queridinho de Elias, nem porque ele era amigo de Elias. Ele não recebeu aquela unção porque ele era puxa-saco de Elias. Não. Ele recebeu aquela unção porque Eliseu, ele insistiu em receber. Eliseu, ele recebeu aquela unção porque ele não cruzou os seus braços para esperar que a unção fosse derramada sobre ele. Eliseu, ele não disse assim para Elias: Elias, eu vou ficar em casa, ou eu vou ficar no meu trabalho, ou eu vou ficar em qualquer lugar que seja. Eu estou à sua disposição, né, no WhatsApp. A hora que você quiser derramar sobre mim, ou liberar sobre mim a unção, você me dá um toque no meu celular e eu vou onde você estiver. Não foi isso que aconteceu. A palavra do Senhor diz que Eliseu, ele era insistente. Eliseu, ele era persistente. E houve um dia em que todos sabiam. Se você ler a palavra do Senhor aqui no capítulo de 2 Reis, ali no capítulo 2, você vai ver que os profetas, que não era só Elias que era profeta, havia outros profetas. E os profetas sabiam que Elias seria tirado dessa terra. E eles falavam assim para Eliseu: Eliseu, você sabe, está nos dias do profeta Elias ser tirado do meio de nós. E a palavra de Deus diz que, num certo momento, Elias diz assim para Eliseu: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me mandou ir para Betel. Então eu vou e eu volto, fica aqui. E Eliseu diz assim para ele: não, eu não te deixarei. Aonde você for, eu vou junto com você. Por quê?
Porque se o Senhor viesse buscar a Elias e Eliseu não estivesse com ele, no momento certo, a unção não seria derramada sobre ele. O Senhor, Elias havia liberado essa palavra sobre Eliseu. Se você estiver comigo, no momento em que eu for levado, você receberá a porção dobrada. Então, quando Elias disse para Eliseu, fica aqui, porque eu estou indo para Betel, Eliseu disse, não, eu vou com você. Depois, Elias disse assim para Eliseu, olha Eliseu, comigo você já foi para Betel, então agora você fica aqui, porque o Senhor me mandou ir para Jericó. E eu estou indo para Jericó, fique. E a palavra do Senhor diz que Eliseu disse, não vou ficar. Porque eu tenho uma promessa sobre a minha vida. E a promessa que eu tenho é que se eu estiver junto com você, na hora em que o Senhor vier te buscar, eu vou receber uma porção dobrada. Então a palavra de Deus diz que Eliseu foi junto com Elias para Jericó. Saindo de Jericó, Elias disse para Eliseu, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me mandou ir para o Jordão. E Eliseu mais uma vez disse, não te deixo, não vou te deixar. Porque se eu te deixar, a promessa que foi liberada sobre a minha vida, de que eu receberia a porção dobrada, ela não vai se cumprir. Então eu não vou te deixar. E a palavra do Senhor diz, amados, que depois de estarem no Jordão, de atravessarem a seco o Jordão, a palavra do Senhor diz que houve um redemoinho e uma carruagem de fogo. Ela separou Elias de Eliseu. E naquele redemoinho, Elias foi levado aos céus. E ele soltou a sua capa, que era o símbolo da unção. E Eliseu pôde pegá-la. Veja que Eliseu, ele era persistente. Eliseu, ele teve 3 oportunidades, onde se ele não tivesse tido essa atitude de persistência, em busca da promessa, do cumprimento da promessa, ele teria perdido. Nós temos muitos exemplos disso, né, irmãos, na Bíblia. Nós podemos falar a respeito dos 7 banhos de Naamã. Naamã poderia ter sido curado no primeiro banho? Claro que sim. No segundo, no terceiro. A questão é que o Senhor estava tratando com Naamã. Tratando a questão do orgulho, tratando a questão da obediência, tratando a questão de cumprimento de palavra. Amados, Eliseu, ele era um homem que ele era persistente. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor deixou para nós muitas promessas. Amém, amados? Temos muitas promessas na palavra. Temos muitas promessas do Senhor de bênção, promessas de que herdaremos muitas coisas, promessas de que seremos visitados, promessas do Espírito Santo, promessas que nós estamos vivendo hoje, promessas que nós viveremos no futuro, promessas que você talvez já tenha recebido o cumprimento delas. Muitas promessas. Amados, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele é fiel, amém? Ele é fiel e que todas as promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Você crê nisso? Amém? Eu creio. Quando nós observamos as promessas do Senhor, nós vemos que o Senhor, nosso Deus, todas as suas promessas, Ele diz para nós assim, olha, acontecerá que, se você fizer
isso, isso e isso. Então eu farei isso, isso, isso. Não é assim as promessas do Senhor? Se você fizer a sua parte, se você cumprir com a minha palavra, se você me obedecer. Sabe por quê, irmãos, que o Senhor faz isso? Porque o Senhor, Ele é fiel. No entanto, nós, muitas vezes, nem tanto. E o Senhor, Ele não poderia imputar a sua palavra, colocar a sua palavra sobre uma situação que também depende de nós e garantir que ainda que nós não cumpríssemos a nossa parte, a promessa se cumpriria. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer? É mais ou menos assim. Eu dizer, por exemplo, para o meu esposo assim: marido, hoje eu quero fazer para você um prato especial, a minha especialidade: fritar batatas. Porém, aí o marido diz assim: uau, nossa, hoje eu vou comer batata frita, que delícia. E eu digo para ele assim: se você comprar as batatas. Amém, irmãos? Vou fazer o prato preferido. Ele vai ficar super feliz. Porém, sem batatas eu consigo fazer o prato? Não consigo. E aí eu atribuí a ele a responsabilidade de comprar as batatas. Amados, pode parecer algo muito simples. Algo muito bobo. Porém, é óbvio que se ele não comprar as batatas, o prato não será feito. Por quê? Porque no nosso relacionamento, amados, com Deus, o Senhor, Ele não disse que Ele seria para nós aquela ilusão que muitas vezes pode ser criada em nós. Sabe aquela coisa assim, Deus Papai Noel? Não é? Ainda, irmãos, que pelo menos no meu tempo não era tão fácil esse relacionamento com o Papai Noel, né? No meu tempo, para o Papai Noel trazer presente, eu tinha que passar de ano na escola. Hoje não precisa mais, né? Hoje não precisa passar de ano, hoje não precisa ser obediente. Hoje não precisa mais, no meu tempo precisava. Ou seja, o relacionamento está mais complicado ainda de se entender o relacionamento com Deus. Que Deus, Ele quer relacionar-se conosco de uma forma que Ele faz, mas eu também tenho que fazer. Eu também preciso fazer a minha parte, principalmente, amados, porque nós não podemos esquecer que tudo o que era para que Deus fizesse, para que Jesus fizesse, já está feito. Amém, irmãos? Já está feito. A parte de Deus já está feita. É como se eu, no meu exemplo da batata, eu dissesse para o meu esposo assim: olha, eu já comprei o óleo, eu já tenho o fogão para aquecer o óleo, eu já não tenho nenhum compromisso no dia inteiro só para preparar as batatas, eu já tenho o descascador de batata, está tudo certo. Está tudo certo, só falta a batata. O nosso Deus, Ele diz para nós assim: olha, eu já fiz a promessa, eu já liberei a promessa, eu já te dei o direito em Cristo Jesus de viver a promessa. Agora você só precisa estar no lugar da promessa. Você só precisa estar na condição de receber a promessa. Amados, Eliseu, ele estava exatamente no lugar onde ele deveria estar no momento do cumprimento da promessa. Eliseu sabia se seria em Betel? Não, ele não sabia. Eliseu sabia se seria em Jericó? Não. Talvez no Jordão?
mas ele não sabia onde seria. Por isso ele precisava estar no lugar certo, na hora certa, e entender aquilo que Deus estava fazendo. Amados, por que eu estou falando a respeito de Eliseu? Porque agora nós vamos entrar nesse episódio que nós lemos a respeito de Jeoás. Nós precisamos entender quem era Eliseu, para entender a reação de Eliseu às atitudes do rei Jeoás. Nós precisamos nos lembrar que Eliseu é aquele homem que, após receber a capa, a unção dobrada de Elias, ele é aquele homem que o Senhor disse para ele assim: Eliseu, agora vai para o lugar onde eu te mandar. E ele disse assim: eu só vou ali me despedir dos meus pais, e eu já estou indo. A palavra diz que ele queimou tudo o que ele tinha, queimou os bois que tinha, para que nada o prendesse naquele lugar, e ele se foi. Esse era Eliseu. Lá no seu leito de morte, Eliseu recebe a visita do rei. O rei lamenta a sua condição. Mas por ser Eliseu um homem de Deus, ele não podia deixar passar ali a oportunidade de ser usado por Deus em favor daquele rei. Então a palavra do Senhor, nós lemos que Eliseu, ele fala assim para o rei: rei, pegue o arco. E o que o rei faz, irmãos? Ele pega o arco. Rei, pegue a flecha. E o rei pega a flecha. Amados, você vê sabedoria em Jeoás? Sim ou não? O profeta me mandou pegar o arco, eu vou pegar o arco. Ele me mandou pegar a flecha, eu vou pegar a flecha. E aí o profeta diz para ele assim: abra a janela. E ele abre a janela. A palavra diz que ele arma o arco com a flecha. O profeta coloca as mãos sobre as mãos do rei e diz para o rei assim: flecha de vitória contra a Síria, lança. E ele lança aquela flecha. Amados, essa atitude de Eliseu, é o que nós chamamos hoje de ato profético. Amém? Aquela flecha, ela talvez, imagina, né? O rei lançou a flecha, onde que essa flecha caiu? Talvez ali no quintal mesmo, de Eliseu, muito perto. Aquela flecha, ela não feriu fisicamente a ninguém. Mas naquele momento o profeta profetizou e disse assim: olha, essa flecha, ela é flecha de vitória contra a Síria. A Síria era o reino que vinha contra Israel para derrubar Israel. E aí, ele recebe essa palavra. O rei Jeoás recebe de Eliseu a palavra de que por aquela flecha haveria vitória. E veja, irmãos, é tão interessante que a palavra do Senhor diz que naquele momento o Eliseu, ele diz assim: olha, tu ferirás os sírios em Afeque até que os tenha consumido. Amém, irmãos? Eu quero que você guarde essa palavra. Até que os tenha consumido. Qual era a promessa que foi liberada sobre aquele rei, sobre Israel, após aquela atitude, aquela palavra profética de Eliseu? Que ele iria ferir a Síria até que todos fossem consumidos. Qual era a promessa, irmãos? Não era de que as coisas iam melhorar. A promessa não era de que eles teriam um tempo de descanso. A promessa era, irmãos, de que eles iriam vencer a guerra. Amém?
vencer. Essa flecha, ela simboliza que vocês vão vencer até que os tenha consumido. Amados, guarde isso também. Exatamente tudo aquilo que o profeta mandou que Jeoás fizesse, Jeoás fez. Pegue a flecha, ele pegou a flecha. Pegue o arco, ele pegou o arco. Abra a janela, ele abriu a janela. Depois de feito isso, amados, a palavra do Senhor diz que Eliseu falou para Jeoás assim: olha, agora pega a flecha. E ele pegou uma flecha na sua mão. E ele diz assim para o rei: fere a terra. O que é que Eliseu estava dizendo para aquele rei? Olha, eu falei para você pegar, você pegou, lançar, você lançou, abrir, você abriu. Mas agora é necessário uma atitude sua. Você precisa agora gerar algo. Você precisa agora agir no espiritual. Você precisa fazer. Então pega a flecha e fere a terra. Ferir a terra, irmãos, era bater com a flecha na terra. Entenda que ele estava ali no momento de um ato profético, de algo espiritual extremamente poderoso. E a palavra do Senhor diz que Jeoás pegou a flecha. E ele bateu na terra uma vez. E ele bateu na terra 2 vezes. E ele bateu na terra 3 vezes. E cessou. Pastora, ele fez exatamente o que o profeta mandou que ele fizesse. Irmãos, quantas vezes o profeta mandou ele ferir a terra? A palavra fala? A palavra só fala assim, que ele iria para uma guerra. E que era uma guerra que não era para que as coisas melhorassem, mas era para que fosse resolvido. Era para que os inimigos fossem consumidos. Até que sejam consumidos. Quando Jeoás parou de ferir a terra, eu quero que você estiver com a sua Bíblia aberta. No versículo 19 do capítulo 13, diz assim para nós: o homem de Deus ficou, o que, irmãos? Algumas traduções dizem indignado. Outras traduções dizem, o homem de Deus ficou irado. Ele ficou irado com o rei Jeoás. Por quê, amados? Ele estava no lugar do cumprimento da promessa. Ele estava no lugar onde estava sendo gerada a vitória de Israel. Ele estava no lugar onde estava havendo um mover profético tremendo. Ele pegou aquela flecha e ele bateu 3 vezes na terra. E o homem de Deus disse para ele assim, diz para ele: tu deverias ter ferido 5 ou 6 vezes. E então terias ferido a Síria até tê-la consumido. Posto que agora tu ferirás a Síria, não mais do que 3 vezes. O que ele está dizendo aqui, amados? Você sabe o tamanho das suas guerras? Você sabe o tamanho do seu adversário? Você sabe quais são as suas lutas, as suas tribulações, os seus problemas? Amados, nós precisamos entender que existem guerras que não são vencidas com 3 orações. Existem guerras que não são vencidas em 3 horas. Existem guerras que não são vencidas em 3 dias. Nós precisamos entender, amados, que quando o Senhor libera sobre nós uma palavra de vitória,
nós precisamos agarrá-la com todas as nossas forças. Nós precisamos entender o lugar onde nós estamos e exercer, amados, a fé e crer no que o Senhor está fazendo. Eu quero dar um exemplo para os irmãos entenderem. Hoje o Senhor lança uma palavra aqui na igreja. Eis que te darei um emprego. Lança as tuas flechas. Quantos currículos você vai entregar? 3? Amados, entrega 30. Amém? Entrega 30. Como assim? O Senhor liberou uma palavra e eu fui lá e entreguei 3 currículos. Ah, mas Deus é infinita. Sim, amados, Deus é. E quem nós somos? Muitas vezes nós somos folgados. Queremos folgar na fidelidade de Deus. Queremos folgar na promessa. Ai, mas Deus falou que ia fazer, agora não. Por isso que o Senhor, nas suas promessas, Ele sempre fala para nós assim, olha, faz a tua parte. Porque a minha já está feita. Mas faz a sua parte. Amados, aquele homem, aquele profeta, a palavra do Senhor diz que ele ficou irado. Porque imagine, irmãos, quando ele quis viver a promessa de ter sobre ele uma porção dobrada, ele colou em Elias, e ele não deixava Elias dar um passo. Ele sabia correr atrás do cumprimento de uma promessa. Ele abriu mão de tudo por causa da promessa. Ele viveu experiências com Deus que nós, amados, talvez nunca vamos viver. Porque ele pagou um preço para isso. E aí o Senhor usa ele profeticamente para liberar uma palavra de vitória contra a Síria. E aquele homem só bate 3 vezes na terra. Quantas vezes será que nós bateríamos com aquela flecha? Ele foi lá, bateu 3 vezes. A palavra do Senhor diz para nós assim, olha, que se nós queremos receber algo do Senhor, a palavra do Senhor é assim, batei, e o que, irmãos? E abrir-se-vos-á. É uma promessa, amém? Quantas vezes você vai bater? Ah, eu já bati uma vez. Eu já fiz a minha parte. Batei, 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 batei. Até quando? Até que a porta se abra. Batei, porque a promessa não é você bater. A promessa é a porta se abrir. Se eu estou batendo, a promessa ainda não se cumpriu, porque eu ainda estou batendo. Quando é que a promessa se cumpre? Quando a porta se abre. E muitas vezes, amados, nós, assim como Jeoás, nós batemos uma vez e falamos assim, agora eu já bati. Amados, a palavra do Senhor diz que aquele povo de Israel permaneceu guerreando contra a Síria ainda há muitos anos. Eliseu morreu, Jeoás morreu, o próximo rei morreu, e a Síria não foi consumida. O inimigo de Israel não foi consumido. Por quê? Porque aquele rei, ele não entendeu o lugar onde ele estava, o momento que ele estava vivendo. Ele não soube exercer o papel dele no meio da promessa. Eu quero encerrar só me lembrando, trazendo a memória e compartilhando com os irmãos, que houve um tempo, eu acho que isso deve fazer uns 15 anos, mais ou menos, que eu era líder do grupo de jovens da igreja, e nós éramos fãs de um grupo cristão, jovem, que se chama Rede Ativa. E era muito gostoso, né? Então nós sabíamos onde eles iam, nos cultos, onde eles iam ministrar o louvor. Nós fazíamos uma caravana e íamos nos cultos lá, né? Participar com eles. E eu me lembro que tinha uma música, eu não me lembro a música, se algum de vocês lembrar, me lembre. Eu me lembro que tinha uma música que
a palavra lançada, profética lançada, era assim: olha, agora você vai se agachar. E quando eu der uma ordem, você vai se levantar e vai começar a pular. E quantos pulos você der, é o número de pessoas que você vai ganhar para Jesus. Eu me lembro que nós pulamos muito, porque nós somos muitas vezes. E esse era o ato profético. Amados, eu me lembro que nós pulávamos muito, 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 pelo desejo de ganhar almas para Jesus. Mas eu me lembro também que tinha muitas pessoas ali que não estavam entendendo nem a letra da música. Haviam pessoas, sabe quando a gente faz assim, ó, aqui na igreja? Irmãos, a idade também vai limitando a gente, né? Quando a gente canta assim, ó, por isso eu pulo, 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 né? A gente não dá conta, né? Vai pesando, né, irmãos? A gente não pula nada, né? A gente já faz assim, né? Para dizer que está pulando. Mas existem momentos, amados, na direção do Espírito Santo de Deus, que existem atitudes que nós tomamos e que definem o cumprimento da promessa em nossas vidas. Eu quero dizer que se você pular por pular, tanto faz, irmão, você está pulando mesmo, você está simulando, se deu conta ou se não deu, não tem problema. O que importa é a adoração ao Senhor. Mas se disso depender um cumprimento de uma promessa no momento profético na sua vida, a minha dica é: pule muito, faça muito, para que nós não percamos a oportunidade como Jeoás perdeu. Jeoás perdeu a oportunidade de ser o rei nas mãos de quem a Síria seria consumida. Amados, o Senhor, Ele já liberou sobre nós as suas promessas. E nessa noite o Senhor diz para nós assim: olha, a minha parte já está feita. Eu já fiz. Tudo o que eu prometi, eu já liberei sobre a sua vida. Agora você precisa fazer a sua parte. E nós precisamos começar, amados, crendo na promessa que nos foi feita. Nós precisamos começar nos comprometendo com a promessa. Porque muitas vezes nós queremos que a promessa se cumpra, mas nós não queremos ter compromisso com ela. Eu quero viver a promessa de ser cheio do Espírito Santo. Então eu preciso buscá-lo. Eu quero viver a promessa de que as bênçãos caiam sem medida sobre a minha vida, que sejam recalcadas, sacudidas e transbordantes. Então eu preciso ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu quero a promessa de que nada me faltará, eu quero que se cumpra na minha vida. Então eu preciso que o Senhor seja o meu pastor. Amados, não percamos as oportunidades que o Senhor nos dá de vivermos as suas promessas. Amém?